Uma das dúvidas mais frequentes que aparecem aqui no escritório para a gente é se pode usar o consórcio para serviços, viagem, estética, construção, a parte, né, só da mão de obra. E sim, gente, é possível. Existem algumas modalidades específicas, tá? Para serviços, consórcio de serviços. Existem de veículos, de imóvel, de serviços, de eletrodoméstico. E nós temos que cuidar o seguinte, normalmente, via de regra, tá? Como eu costumo dizer, cada administradora tem as suas regras, mas via de regra, cada modalidade é para uma coisa. Então, por exemplo, se você contratar um consórcio de veículo, você não pode comprar imóvel com esse consórcio. Você pode comprar só um veículo, tá? Se você contratar um consórcio de veículo, você não pode fazer um serviço com ele. Ah, André, eu quero viajar. Posso usar o dinheiro desse consórcio de veículo para a viagem? Não pode, tá? Então tem que cuidar muito isso. Eu sempre instruo as pessoas que estão assistindo os vídeos para que vocês possam conversar com o profissional que está te vendendo, para você entender quais são as regras, o que você pode e o que você não pode com o consórcio. E o consórcio é muito interessante, que é muito importante você saber o que você não pode, porque ele tem algumas regras mais específicas. É como se você for financiar no banco e você for pegar um empréstimo no banco. Talvez você não saiba a diferença, mas o financiamento ele é para algo específico. Então, se você financiar um carro, você não pode pagar conta, tá? Então, justamente por isso que o financiamento tem um juro um pouco mais barato do que o empréstimo. O empréstimo você vai lá e pega 10 mil reais e não precisa dizer para que você vai fazer, entendeu? Então, cada modalidade é para um fim específico. O consórcio é a mesma coisa. Existem consórcio para inúmeras situações e uma delas é o serviço. Eu particularmente não trabalho com esse consórcio, tá? Mas eu tô aqui para mostrar para você que há esse caminho e muitas vezes é muito viável, tá? Por que nós não trabalhamos com esse produto específico, tá? Porque a nossa empresa a qual a gente representa, nós só representamos uma empresa por opção nossa, para a gente poder ser especialista nesse assunto, nós escolhemos uma empresa. E o nosso foco é o investimento. Então nós trabalhamos aí 80%, 90% de situações nos planos de imóvel. Os planos de serviço são planos menores, planos de créditos menores, também de prazos menores. Normalmente você vai encontrar esses consórcios de 36 vezes, 60 vezes, 72 vezes em alguns casos. E eles são de crédito de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, quanto muito. Mas eles existem. Normalmente, algumas empresas que só trabalham com consórcio têm, mas normalmente os bancos também têm. E o que você pode fazer com esse consórcio de serviço? Qualquer tipo de serviço. De novo, abre parênteses, veja sempre as regras, porque eu vou te falar aqui algumas coisas que você pode, que talvez você chegue numa empresa específica e naquela empresa não pode. Então fecha parênteses agora, via de regra, o consórcio de serviço você pode para mão de obra. Então, por exemplo, assim, eu quero reformar minha casa. Aí você não, o consórcio imobiliário também dá para fazer reforma, tá? Aí tu tem que fazer um projeto, tem que alienar a casa. No caso dos consórcios de serviço, você não tem que alienar nada. Normalmente você libera esses consórcios com um avalista. Depende da empresa, talvez até 100. Mas, de novo, via de regra, é com aval, sem garantia do imóvel, enfim, né, que você queira fazer. Então você apresenta um contrato de prestação de serviço, então eu quero reformar, quero fazer muros na minha casa. Outra situação é que você também pode usar o consórcio, que muitas pessoas usam para isso, que festas de casamento. Aí você está assistindo aqui, né, daqui um pouco o maridão que não quer casar, vou te colocar numa fria aí. Mas também maridão, daqui um pouco você não quer casar porque você acha um custo desnecessário. Daqui um pouco você pode usar o consórcio como uma ferramenta aí para deixar as coisas tudo organizado na casa aí, né? Então assim, você pode fazer festa de casamento, você pode fazer festa de aniversário, você também pode fazer viagens, então programar as férias, para daqui 2, 3 anos você pode usar o consórcio para isso. Às vezes você pagando a viagem à vista, vai ser mais barato do que você parcelar lá com a agência, né? Então pensando nisso, você faz o consórcio, isso é uma taxa administrativa, já sabe tudo isso, né? E aí vai te custar menos no final. Embora, já que eu falei em taxa, embora as taxas dos consórcios de serviços são muito mais altas do que os consórcios para veículos e imóvel, por exemplo, tá? Ela é uma taxa mais alta, justamente porque não vai ter garantia, tem os riscos maiores envolvidos, tem uma facilidade maior em liberação, então ela tem uma taxa maior. Mas mesmo assim, é mais interessante que você financiar à frente, que a gente vê hoje aí nos financiamentos
dos bancos, né? Financiamentos e empréstimos, tá? Então, falado isso também da taxa, voltamos para o que você pode fazer. As viagens, como eu estava falando, tá? Então, as festas, a mão de obra, cirurgias, estética, quer dar uma recalchutada no corpício, aí você pode fazer com consórcio de serviço, implantes dentários, cirurgias médicas, então tudo que for ligado a serviço, tá? O consórcio não vai contemplar, por exemplo, contemplar não é a contemplação para você pegar o dinheiro, não vai pagar, tá? Não vai pagar o que é bem palpável, por exemplo, esse de serviço, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero fazer os muros, que foi o primeiro exemplo que eu usei lá em casa, e quero comprar os tijolos. Ele vai pagar só o serviço, tá? Os tijolos, o material de construção, ele não vai pagar, não vai contemplar esses materiais. Então tem que cuidar isso. Daqui um pouco assim, eu quero viajar e quero comprar algo específico da viagem. Não pode. Para a viagem, que é um serviço prestado, sim, você pode dar passagem, essas coisas todas. Mas para alguma compra específica, bem específica, daqui um pouco você não vai poder fazer. André, mas se eu apresentar um contrato de um valor maior, aí tem que ver com quem está te vendendo. Se tem essa possibilidade, eu tenho um crédito de 50 mil reais, eu vou usar 30 aqui para mim construir os muros de mão de obra e 20 de material de construção. Se eu apresentar um contrato, né? Às vezes a empresa também vai te pedir uma nota fiscal de serviço, também pode ser isso, tá? Contrato de nota fiscal. Então, se eu apresentar o contrato de nota fiscal de 50, vai liberar os 50? Talvez vai. Tu vai ter que ver com quem trabalha com isso. Como eu falei no início, nós não somos especialistas desse segmento, mas eu estou aqui falando para você que existe, tá? Existe e é interessante. Assim como eletrodoméstico, que eu vou falar em outro vídeo também, que você também pode fazer, porque você talvez não perceba, mas aquelas parcelinhas que você paga lá quando você vai comprar alguma coisa numa loja, né? Inclusive, eu vou falar de serviço, né? Da viagem. Parcela das viagens em 10 vezes de 500 reais. Ótimo, fica uma parcela que fica no teu orçamento, daqui a um pouco é os mesmos 500 que você paga do consórcio. Mas pensa comigo, se você chegar lá com o dinheiro, será que 10 vezes de 500, 5 mil, será que você pagando à vista vai ser os mesmos 5 mil? Te dou certeza que não é, tá? Ali tem as taxas do cartão, tem os custos financeiros pela empresa não receber o teu valor à vista. Então, atenção para isso, atenção para os consórcios de serviços, que são uma estratégia interessante. Se você precisa para algo mais específico assim, dessas operações que eu te falei, né? Cirurgias, festas, mão de obra, enfim, tudo que for voltado para serviço é possível você fazer com esses planos. Tá bom, gente? Se você está gostando desse material, desse conteúdo que eu estou passando para você, trazendo conhecimento sobre o consórcio no geral, o que você pode, o que você não pode com esse produto, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com mais pessoas para que a gente possa atingir e alcançar mais pessoas com esse material falando mais sobre os consórcios.